você é bem-vindo. No Fio do Bigode, a minha palavra na amizade. Essas expressões caracterizaram muitas transações financeiras envolvendo amizades e parentesco. Mas, nos tempos atuais, muitas dessas questões têm sido levadas para o judiciário resolver. Sobre o assunto, eu converso com o advogado Anderson de Azevedo. Ele é especialista em Direito Contratual e do Consumo e professor da Unifil em Londrina, de onde fala conosco. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Por que o fio do bigode está tão desvalorizado atualmente? Talvez o que nós tenhamos é uma crise de confiança nas relações que se estabelecem pelos compromissos. O fio do bigode é um pacto, é um contrato que se estabelece na medida em que duas pessoas convergem as suas vontades em relação a um determinado propósito, a uma finalidade comum. Aliás, a palavra contrato ela tem justamente esse significado. Contrato significa um trato comum. A palavra com do latim, ela significa mutualidade. Então, um contrato é um pacto mútuo. E essa falta de confiança, seja nos amigos ou seja nos parentes, tem de fato chegado aos tribunais? Sim. Até porque a grande maioria dos contratos, ao contrário do que às vezes a sociedade pensa, a maioria dos contratos, elas são estabelecidas de modo informal, né? Quando nós compramos lá um doce, alguma coisa na conveniência, quando nós abastecemos o nosso veículo, quando nós entramos no ônibus, por exemplo, e pagamos a passagem, os contratos são, na sua grande maioria, contratos informais. Mas na medida em que as relações elas ficam mais complexas, mais cheias de detalhes, de obrigações, de direitos e deveres, é necessário que isso vá se instrumentalizando. Na verdade, o pedaço de papel não é ele o contrato. O contrato é a vontade que converge. O pedaço de papel é o que nós chamamos de instrumento contratual, né? E ele serve principalmente para o registro quando essas obrigações, esses deveres mútuos, eles se tornam mais complexos. E isso sempre acaba no Poder Judiciário. E não adianta, às vezes, o contrato estar escrito. Se ele não é bem redigido, a interpretação do que está escrito acaba chegando ao Poder Judiciário. Quais as relações pessoais que acabam gerando mais demandas judiciais? O Poder Judiciário emite um relatório todos os anos chamado Justiça em Números. Esse relatório ele aponta o tipo de demanda que tramitou em cada vara de cada unidade judiciária em todo o território nacional. E uma parcela considerável dessas demandas, que dizem respeito a aspectos patrimoniais, estão associadas ao direito do consumidor. E justamente por essa razão, porque o direito do consumidor, ele regula relações muito informais, né? O consumidor não fica a todo momento tomando nota, registrando, contratando instrumentalmente. As relações de consumo são relações muito informais. E a maioria delas é assim. Então é muito comum que quando essas relações elas apresentem divergências, controvérsias, essas demandas acabem indo para o Poder Judiciário. Uma prática muito comum é, às vezes, a gente comprar um bem para um amigo e assumindo a dívida ou no cartão de crédito ou no crediário, né, em nome da amizade. Aí o amigo não paga. A pessoa que assinou o contrato vai responder por isso diretamente. E tem alguma forma de cobrar esse amigo, entre aspas? Sim, na verdade, quando você se responsabiliza por alguém, a dívida originária ela é titularizada, né? Ela deve recair sobre o verdadeiro devedor, que foi quem se beneficiou do produto adquirido ou do serviço que foi prestado. Aquele que se obriga pelo pagamento, uma vez efetuando esse pagamento, tem o direito de cobrar daquele que se beneficiou do bem ou serviço adquirido. Isso se faz por meio de uma ação que nós chamamos de ação de regresso. Ação de regresso chama regresso porque aquele que pagou, ele acaba assumindo, o crédito fica com ele. É como se ele estivesse resgatando esse crédito para ele
e ele vai poder exercer esse direito de crédito contra aquele que é o verdadeiro devedor. Para ter uma comprovação dessa transação, conversas no WhatsApp, trocas de e-mail servem como prova dessa promessa de pagamento de um bem adquirido no nome de outra pessoa? Sim, qualquer registro, né, ele é prova. O Código de Processo Civil e também o Código Civil tratam do assunto no ordenamento jurídico brasileiro, e a gente está acostumado a dizer, né, aquele documento, e referindo-se apenas a documentos impressos, né, impressos em papel. Mas qualquer registro, qualquer suporte, seja ele material ou digital, eles podem ser considerados como provas suficientes e necessárias para demonstração de fatos, né? O que é importante é que esses registros eles sejam audíveis, eles sejam de fácil percepção daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo eventualmente escrito. Mas WhatsApps, conversas de WhatsApps, áudios, vídeos que são gravados em celulares, prints de tela, tudo isso hoje é levado ao Poder Judiciário e é considerado como prova nos processos judiciais. A pessoa decide dividir um apartamento com um amigo, por exemplo. Como ela deve proceder em termos legais? Pode ser um empréstimo, e aí nós teremos um tipo de contrato chamado cessão de direito ou comodato, mútuo. Pode ser um aluguel, e aí haverá uma lei específica, né, em relação a isso, que o aluguel não precisa ser de todo o apartamento, ele pode ser o aluguel apenas de uma sala, ele pode ser o aluguel apenas de um quarto, de um espaço. Então, vai depender do modo como as pessoas decidiram realizar essa coisa. Existem vários tipos de contrato que podem ser utilizados a depender do interesse das partes numa situação como essa. É importante apenas que as partes conversem bem, para que sejam definidos quais são as condições daquela negociação, para que daí, eventualmente, um advogado possa redigir esse documento, né? Ou então estabelecer aí uma forma. Mas não tem advogados, a gente só quer dividir o apartamento, não precisa de um advogado. Não tem problema, desde que as bases fiquem bem claras, estabelecidas numa conversação, ou então numa troca de mensagens, isso já é suficiente para que depois, eventualmente, existindo uma divergência, a forma como o problema vai ser resolvido é a forma como o direito estabelece para aquele tipo de contrato que as partes estabeleceram. No caso das pessoas decidirem alugar um imóvel, é importante que o contrato seja assinado com a imobiliária, seja assinado com o nome de todas as pessoas que vão morar na casa? Essa situação de que todos assinem um contrato, ela é bastante comum quando existem locações múltiplas dentro do mesmo imóvel. Então, por exemplo, alguém que tenha um apartamento grande ou uma casa grande e que deseja alugar os quartos dessa residência, né? Para cada pessoa que vai realizar o aluguel, um contrato diferente. Agora, se o contrato é feito para um aluguel residencial, por exemplo, apenas um locatário pode assinar o contrato de aluguel e ele se responsabiliza, né, pela desocupação do imóvel quando fim do contrato ou quando houver uma rescisão, uma resilição, por exemplo. E se o imóvel pertencer a uma dessas pessoas, conforme você falou até na pergunta anterior, existe alguma possibilidade de, em algum momento, uma das partes que não é a dona se arvorar no direito e reivindicar a posse desse imóvel? Bastante difícil disso acontecer, desde que esteja caracterizado que existe uma relação pretérita constituída. Então, por exemplo, se as partes, né, um proprietário emprestou o apartamento, o fato de ele ter emprestado o apartamento, o empréstimo é apenas a outorga da posse. E a posse, ela não necessariamente, ela transfere o domínio. O domínio significa a possibilidade de você usar, de você usufruir e de você vender o apartamento. O domínio, ele é próprio, ele é uma manifestação do direito de propriedade. O fato de você ter entrado na posse do imóvel não significa que você vai adquirir a propriedade. Você adquire apenas o direito de uso, não de usufruto e nem de disposição. Obviamente que a transferência da posse, ela pode se dar por várias formas. Como eu disse,
pelo aluguel, pelo comodato, e isso não vai outorgar à pessoa o direito de se arvorar como proprietária daquele determinado bem. Uma amizade duradoura, sem envolvimento sexual, pode significar uma relação estável? Sim. O envolvimento sexual ele é apenas uma característica de relações amorosas, afetuosas. Não é ele que caracteriza a união estável. O que caracteriza a união estável é um compartilhar, é um share, né, de vários aspectos da vida social. A união estável ela está relacionada ao modo como duas pessoas convivem, e isso, claro, também envolve a união sexual, mas ela não é o único elemento que deve ser considerado para a caracterização da união estável. Relacionamentos amorosos. O casal mora em casas separadas, mas eventualmente um passa 3 dias da semana na casa do outro. Isso configura algum direito de propriedade? Como que funciona isso? Se existe um intento, propósito de uma convivência que pode caracterizar juridicamente uma união estável, é sim melhor que as pessoas formalizem o modo como elas pretendem compartilhar esse tempo e eventualmente os bens que venham a ser adquiridos na constância dessa relação conjugal. As relações conjugais, ou elas são matrimoniais, ou elas são estáveis, mas elas se caracterizam como tais na medida em que as pessoas compartilham momentos da vida juntos e têm propósitos e interesses comuns, né? Ao fim e ao cabo, a formação de uma unidade familiar, ainda que morando em casas, apartamentos, em locais diferentes. Então, se é esse mesmo propósito, é importante que sejam definidas as regras, principalmente de aquisição do patrimônio. No trabalho, pedir para um funcionário fazer coisas que estão além das atribuições do cargo, quando isso pode virar um problema? A legislação brasileira trabalhista, ela estabelece a possibilidade da equiparação, né? Funcionário que realiza para desempenhar determinadas funções, mas de fato realiza outras funções, se isso ficar efetivamente comprovado e demonstrado, ele vai receber os valores correspondentes às funções que efetivamente ele realiza. O que prevalece na relação de trabalho, assim como acontece também na relação de consumo, é o contrato-realidade. Contrato-realidade. O que é o contrato-realidade? Contrato-realidade é aquilo que efetivamente acontece. Então pode ser até que o instrumento contratual, o documento ou o holerite esteja registrando a realização de determinadas funções e um ganho correspondente às funções X. Quais as suas dicas para as pessoas agirem com cautela, mas sem burocratizar tanto as relações? Quanto mais complexa for a relação, quanto maior for o número de direitos e deveres, maiores são as cautelas. Essa é a dica. Porque as relações, elas são às vezes relações muito informais e elas de fato não necessitam de nenhum tipo de registro, porque o risco de algo dar errado e produzir um dano para que a parte experimente um dano é muito baixo. Então não há necessidade de burocratizar, mas na medida em que as possibilidades de danos vão aumentando, na medida em que mais pessoas estão sendo envolvidas na relação jurídica, na medida em que aumentam os direitos e os deveres, e principalmente os deveres, na medida em que garantias são colocadas, ou seja, o seu próprio patrimônio passa a responder por situações, por atos, por fatos jurídicos, nestas situações é importante que a parte se acautele e que daí sim vá buscar, né, uma proteção por meio de registros públicos ou privados. E digo mais, né, a depender daquilo que está sendo colocado em jogo no momento de uma negociação, é importantíssima a participação de um advogado na formação, na entabulação dessas regras. A consulta jurídica é como uma consulta médica. A consulta jurídica ela acontece muitas vezes preventivamente, né? É comum realizarmos check-ups, né, rotineiros
por que não realizar uma consulta jurídica para a elaboração de um contrato, um compromisso de compra e venda de um imóvel que vale, né, milhares ou milhões de reais? Anderson, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar, de socializar o conhecimento e de discutir essas questões tão relevantes para o dia a dia da nossa sociedade. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.